E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Emunar. E esse vídeo vai estar dando continuidade à nossa série Não Existe Isso, da qual eu vou pegar trechos da Bíblia e vou estar desmistificando, desvendando o que está em oculto, distorcido e equivocado desses versículos para que a gente tenha um entendimento maior sobre as Escrituras. E neste vídeo aqui eu vou estar trazendo um tema que ele é muito mal interpretado, muito distorcido e equivocado das Escrituras, que é Sodoma e Gomorra. Muita gente usa a palavra sodomita para se referir à relação homoafetiva. Mas será que as Escrituras realmente fazem essa ligação? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo aqui. Vamos lá? Antes de começar a nossa reflexão, eu preciso explicar algo fundamental para que a gente possa estudar melhor as Escrituras de forma honesta e responsável. Existe um campo de estudos que é chamado de hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretar textos. Esse campo ele não é de exclusividade apenas para quem estuda teologia. A advocacia também utiliza dessa arte e dessa ciência para desvendar aqueles casos muito difíceis que os advogados com certeza devem enfrentar. Protesto! Então, nas regras da ciência da hermenêutica, existem três que são principais para que a gente tenha um entendimento mais claro e coeso sobre qualquer texto, não só das Escrituras, mas sobre qualquer texto. Primeiro, texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você pega um texto, um versículo ou uma frase e tira ela de todo aquele contexto da onde ela foi tirada, aquilo ali é um indício de um grave pretexto para uma heresia. Segunda regra, o livro explica o próprio livro. Por exemplo, se você encontra uma palavra ou uma frase naquele texto, você tem que buscar em todo o livro algo que respalde aquele texto, aquela palavra, ou que não respalde. Você precisa buscar em todo o livro isso. Terceira regra da hermenêutica: quantas vezes aquele assunto, aquela palavra, aquele texto foi mencionado dentro daquele livro. Entendendo essas três regras da hermenêutica, a gente consegue prosseguir para um entendimento melhor sobre as Escrituras. Vamos lá? Existe algum lugar na Bíblia que explica o real pecado de Sodoma? Sim, claro que existe. Na própria Bíblia explica qual foi o real pecado de Sodoma. No próprio livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, diz o seguinte: Eis que foi o pecado de Sodoma, sua irmã soberba. Fartura de pão, próspera tranquilidade, mas não ajudava os pobres e os necessitados. Tornaram-se arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Por isso eu as destruí. É isso que está dizendo lá. Com isso, você pode perceber que o foco do pecado de Sodoma não estava na orientação sexual de ninguém, mas focado em outras questões como arrogância, excesso, egoísmo, falta de hospitalidade e compaixão com os mais vulneráveis. E aqui neste mesmo capítulo do profeta Ezequiel ainda vem algo ainda mais desconfortável. Deus vai dizer que os pecados de Israel estão ainda piores do que os pecados de Sodoma. Ou seja, isso significa que a repreensão que Deus faz aqui não estava ligada a questões sexuais, e sim à injustiça social, à soberba e à falta de misericórdia. Agora, se esse texto é tão claro, por que ainda existe tanta confusão? Infelizmente, muitas pessoas acabam manipulando e distorcendo o texto para justificar os seus preconceitos, e principalmente quando se trata da homoafetividade. Só que tem um fato curioso. Vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre Sodoma e Gomorra. Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Digo isto pois, se os milagres que foram feitos aí, tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, há muito que o povo daquelas cidades já teria mudado a sua forma de pensar e de viver, e como prova dessa mudança, eles teriam usado roupas de saco, e derramado cinzas sobre suas cabeças. Mas eu lhes digo que, no dia do julgamento, haverá mais tolerância para com as cidades de Tiro e de Sidom, do que para com vocês. E você, cidade de Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Você será jogada no lugar dos mortos. Digo isto pois, se os milagres que foram feitos aí, tivessem ocorrido na cidade de Sodoma, ela ainda existiria hoje. Mas eu lhes digo que, no dia do julgamento, haverá mais tolerância para com o povo da cidade de Sodoma, do que para com vocês. Curioso, né? As pessoas chamam de sodomita quando querem acusar, apontar o dedo, subjugar. Agora, o que realmente quer dizer sodomita?
de uma forma lógica de pensar, sodomita seria quem mora em Sodoma. Ah, fulano de tal é moabita, porque ele vem da cidade ou mora na cidade de Moabe. Era exatamente assim que as pessoas eram conhecidas nessa época. Mas quando foi que sodomita passou a ser referência de um pejorativo de pecado? Foi por volta do século XIII, por um homem gênio incrível chamado São Tomás de Aquino. É no século XIII em que ele vai determinar que a palavra sodomita se referiria a um pejorativo de pecado. Como? São Tomás de Aquino ele tinha a mania de escrever de uma forma didática de perguntas e respostas. E quando ele se deparou com atos sexuais que não levavam à procriação, ele determinou que estes atos seriam o pecado de Sodoma. Foi então no século XIII em diante em que começou a palavra sodomita a ganhar força para um pejorativo de pecado. Sendo que, até então, antes disso, sodomita era apenas a designar de que aquela pessoa ela era moradora ou ela vinha da cidade de Sodoma. Ah, mas vão ter pessoas que vão dizer: ah, é sim, sodomita é sim um pejorativo de pecado. Então tá, só que aí eu faço a seguinte pergunta. Tá, vamos partir para esse pressuposto. Se sodomita era um pejorativo de pecado para o pecado de Sodoma, então eu pergunto, por que Gomorra foi destruído? Por que as outras cidades vizinhas também foram destruídas? Entende agora como esse raciocínio ele... Não faz sentido! Se Sodoma fosse declarada como um pejorativo de pecado, qualquer cidade que cometesse esse pejorativo de pecado seria destruída até hoje. Na cultura antiga, especialmente no Oriente Médio, a hospitalidade era uma regra sagrada naquele tempo. As cidades elas dependiam do comércio e do trânsito dos viajantes para sobreviver. Quando os habitantes de Sodoma tentaram violar essa lei sagrada, que era da hospitalidade, a Bíblia vai dizer que eles tentaram estuprar, violentar os anjos que visitaram, que estavam como hóspedes na casa de Ló. Embora o que os habitantes de Sodoma tentaram fazer com aqueles anjos era uma transgressão gravíssima, esse não foi o real motivo que levou Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas a serem destruídas. Na carta de Judas, nos versículos 6 e 7, Judas vai dizer que E aos anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a sua habitação, Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma, Gomorra e as cidades em volta se entregaram à prostituição e às práticas contra a natureza, indo após outra carne. Se você prestar atenção, Judas ele faz uma comparação entre os anjos caídos com Sodoma, destacando o ato de indo após outra carne. Isso não significa, como muitos pregam por aí, esses líderes religiosos, que após outra carne se referiria a qualquer relação que não levasse à procriação, ou uma relação homoafetiva, e sim ao que aconteceu em Gênesis 6, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, e aí deram origem aos Néfilins. O que eram os Néfilins? Os Néfilins eram seres poderosos, eram seres híbridos, violentos, que corromperam a terra. Por causa dessa corrupção, Deus então ele envia o dilúvio para poder purificar a humanidade. Do mesmo modo que ele fez, só que dessa vez foi com fogo, as cidades de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que estavam tentando repetir esta corrupção. Foi por causa desse motivo que Deus destrói Sodoma e Gomorra. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia, quando lida de forma responsável, ela não associa de forma alguma, em momento algum, de que o pecado de Sodoma e Gomorra se referia exclusivamente para atos sexuais que não levassem à procriação ou à homoafetividade. Na verdade, ela te convida a refletir sobre questões muito mais amplas: a arrogância, a falta de empatia, o desprezo ao próximo, o abuso pelo poder e a falta total de arrependimento. Então, pessoal, eu espero que depois dessa reflexão a gente possa entender melhor de que Sodoma e Gomorra não cometeram nenhum pecado que fosse voltado à homoafetividade, e sim a arrogância do coração deles, que é escrito lá especificamente no livro do profeta Ezequiel. E que toda vez que nós pensarmos sobre esse assunto, que a gente consiga olhar para as escrituras com um olhar mais fluido sobre o que realmente as escrituras estão nos dizendo.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você quiser que eu traga outro tema aqui no canal para discutirmos sobre, falarmos a respeito, deixa aqui nos comentários, está bem? Um beijo e até a próxima.